Passando aqui no começo desse vídeo para avisar que esse vídeo ele é um remake de um vídeo antigo meu, que deu muito certo, aliás, só que tem algumas coisas naquele vídeo que eu acho que poderiam ser adicionadas que eu não adicionei na época porque eu não tinha tanto conhecimento assim. Só que esse vídeo ele vai funcionar para isso, ele vai ser uma versão atualizada dessa teoria, espero que gostem, e a teoria é: para darmos contexto nessa teoria, temos que voltar no passado, mais especificamente no ano de 1997. Naquela época, a Ingen já estava sofrendo com vários e vários processos de seus ex-funcionários, por conta do incidente de 93. Imagino o tanto de famílias que devem ter ficado desamparadas por conta que seus parentes morreram ali naquele incidente, e também as pessoas que conseguiram escapar, mas escaparam com sequelas, tanto mentais quanto físicas. Então a Ingen estava gastando dinheiro, muito dinheiro mesmo, para resolver todos esses problemas. Então ela estava no fundo do poço naquele momento, já que não tinha parque, e a única ilha que estava sustentando eles, que era a Ilha Sorna, estava prestes a sofrer um incidente alguns anos depois. Então estava tudo acabado praticamente. É ali que seria o fim dessa empresa. E o que ajudou ainda mais a afundar a empresa nessa época foi um incidente conhecido como o Incidente de San Diego, onde um tiranossauro acabou fugindo do navio e começou a atacar a cidade. Muita gente deve ter morrido, muita gente que deve ter ficado traumatizada. Então, nossa, ficou uma treta do caramba nessa época aí. Então, eles não tinham mais salvação, é isso que eles pensavam. Só que aconteceu uma coisa que mudaria tudo. Masrani, esse cara aí, ele era dono de uma petrolífera, então ele já era alguém poderoso na época e com certeza muito rico, e ele se interessou muito pela Ingen, por um motivo bem interessante, aliás, já que ele tinha visto em algum lugar que eu não me lembro agora, que o Dr. Henry Wu tinha criado o seu primeiro híbrido, que era uma planta. Eu não vou me lembrar o nome, mas vai estar aí na tela o nome da planta. E com isso, ele se interessou ainda mais nesse projeto da Ingen. Então, em 97, ele acabou comprando. E com isso, ele queria criar algo baseado no parque de John Hammond, só que mais tecnológico e com mais segurança. Assim, acabou surgindo o Jurassic World. A Ingen, agora cheia de dinheiro junto com Masrani, pensaram em voltar com o plano original de John Hammond. Construir um parque onde as pessoas poderiam ver os dinossauros de perto, e ainda por cima os dinossauros ficariam felizes, já que ia ser meio que um santuário, entre aspas. Então eles pensaram em uma ideia ousada: voltar para a Ilha Nublar, capturar os dinossauros e construir o Jurassic World. E foram isso que eles fizeram. E em 2005 acabou sendo inaugurado o Jurassic World. Uma ideia ousada, mas que funcionou muito bem, já que tinha as tecnologias da empresa de Masrani implantadas no parque. Então as pessoas ficaram interessadas e começaram a pagar ingressos para ver os dinossauros ao vivo, e sem o perigo de serem devoradas no meio do caminho. Então, de 2005 a 2011, estava dando certo, todo mundo estava ganhando dinheiro, todo mundo estava feliz, os dinossauros, as pessoas e também os investidores. Então, tava tudo na boa. A Ingen já não estava mais passando por problemas financeiros, então era algo assim perfeito. Só que ocorreu uma coisa que acabou desencadeando na criação da Indominus Rex, que foi o quê? As pessoas estavam perdendo o interesse nos dinossauros, já que, pô, tava maçante já, tava chato, todo mundo já tinha visto dinossauro uma vez na vida naquela época, então era que nem ir no zoológico, tá ligado? Todo mundo já viu, sei lá, um macaco, um leão, então tava chato. E aí o Masrani teve que pensar em alguma ideia, porque os investidores já estavam começando a ficar insatisfeitos, já que o dinheiro não estava caindo na conta. Então ele deu a bandeira verde para o Dr. Henry Wu criar o que seria a Indominus Rex. Só que se isso não tivesse acontecido, se o Masrani tivesse rejeitado essa ideia, o que ele iria fazer? O que rolaria com o Jurassic World? É aí que entra a parte da teoria. Com certeza, Masrani era conhecido entre os seus funcionários por não dar toda a liberdade quanto o Hammond dava para o Dr. Harry Wu, e por isso os dois tinham meio que um desentendimento.
Isso é mostrado até no próprio filme, e eu acho que a teoria se encaixaria muito bem por conta disso, já que Masrani nesse universo poderia não ter dado a bandeira verde para o Dr. Henry Wu criar a Indominus X, já que ele pensaria o seguinte: eu não quero criar algo que eu nem sei se vai dar certo e que é muito mais perigoso de se ter num parque e que faria eu gastar mais dinheiro em segurança e que poderia dar totalmente errado e acabar com a reputação do Jurassic World. Então eu quero pensar em algo mais, dizemos, difícil, porém que seja mais seguro. E o que seria isso? Seria a batalha entre dinossauros. Claro, isso é antiético e também iria contra as ideias do próprio Masrani e de John Hammond, já que os dois queriam algo mais pacífico, mas era o que funcionaria naquele momento. Então as pessoas pagariam para ver, por exemplo, a Rex brigando com os raptores, ou sei lá, os Carnotauros brigando com os Baryonyx, algo assim, entendeu? Só que isso não iria funcionar por muito tempo, porque, lembrando, naquela época as pessoas já estavam normalizando os dinossauros, então era questão de tempo para eles normalizarem isso também. E aí ia voltar tudo a estaca zero, então eu acho que funcionaria por uns 3 anos. Mas é aí que acontece a virada de chave dessa teoria, porque o que aconteceria? Depois de 3 anos, o Dr. Henry Wu estaria insatisfeito com o seu cargo, que estava sendo bloqueado algumas partes da sua liberdade por conta do Masrani. Então ele iria atrás de novas propostas, e uma dessas novas propostas seria a da Biosyn. A Biosyn, que não é boba nem nada, já teria um infiltrado dentro do Jurassic World que passaria as informações para Lewis Dodgson de que o próprio Dr. Henry Wu estaria insatisfeito com a sua falta de liberdade no seu trabalho com o Masrani. Então o Dodgson iria colocar uma oferta irresistível para o pilantra do Dr. Henry Wu, que seria o quê? Seria mais liberdade em troca de informações valiosas do Jurassic World. Então acabaria ocorrendo que nem aconteceu com o Jurassic Park. O Dr. Henry Wu iria virar um Dennis Nedry 2 e iria sabotar o Jurassic World e fugir com várias informações. E é aí que entraria o caos que era para ser feito pela Indominus X, mas nesse caso seria culpa do Dr. Henry Wu e também da Biosyn. Então acabaria ocorrendo a evacuação da ilha novamente e estaria tudo abandonado. E quem sabe acampamento jurássico nem iria acontecer, porque só aconteceu por conta da Indominus X e porque as crianças foram esquecidas ali. Então quem sabe eles teriam fugido e não aconteceria o 5 de Nublar. Então já fica muito interessante essa teoria, porque muitas coisas que aconteceram iriam ser mudadas pelo simples fato da Indominus X não existir naquela faixa de tempo. E lembram da Scorpius X? Sim, ela iria viver ali normalmente na ilha, já que não teria as crianças para meio que matar, né? Eu não vou dizer que foram culpa das crianças ali, mas tiveram envolvimento ali na morte das duas Scorpius X. Então muitas coisas iriam mudar, é isso que eu quero dizer. E depois disso, ninguém iria voltar ali no Jurassic World, porque, agora tá todo mundo solto ali e ninguém ia ter essa coragem. Só que iriam acontecer os eventos de 2018, que é a erupção do Monte Sibo, e também muitas outras coisas ali que acontecem no filme de 2018, menos ter o Indoraptor. Tudo iria acontecer como aconteceu no filme, mas não teria o Indoraptor ali, porque a Indominus X não foi criada para ele ser criado, obviamente. Então, meio que a outra linha do tempo iria acontecer normal, tirando o acampamento jurássico e também a Indominus Rex criando todo o caos do Jurassic World. Mas o que aconteceria com o Dr. Henry Wu na Biosyn? E para finalizar esse vídeo, o que aconteceria com Henry Wu e a Biosyn? Basicamente, a ideia que ele já tinha da Indominus Rex iria ser passada para os ouvidos de Lewis Dodgson, que com certeza iria adorar a ideia, porque pensa comigo, uma criatura imponente criada para matar, inteligente e que conseguisse aprender várias e várias coisas na mão da Biosyn. Pelo amor de Deus, Ana, os caras têm a tecnologia do chip que consegue controlar o bicho, então, nossa, seria um bagulho absurdo já, entende? E com certeza o fim de Dominion seria outro. O Dodgson estaria lá vivo ainda,
o Vale estaria ainda sendo controlado pela Biosyn, e com certeza a Rex e o Teresinossauro não estariam mais ali para contar a história, porque não seria o Giganotosaurus doente, seria a Indominus Rex saudável e ainda por cima forte pra caramba. Então o final desses dois ia ser bem triste. E eu acho que seria isso as únicas coisas que iriam mudar com essa teoria. Mas me digam aí, vocês acharam interessante essas coisas que mudaram na franquia por conta da falta da Indominus Rex? E o que vocês acham que ficaria mais interessante? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que quando eu conseguir eu vou responder. E hypem esse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, passem para outras pessoas, porque esse vídeo aqui vai dar um trabalho do caramba para editar. Eu vou tentar editar do jeito mais legal possível para ficar bem interessante esse vídeo. É isso, galera. Falou, até o próximo vídeo.